noite, povo de Deus, graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando através dessa transmissão, através deste culto online. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus os abençoe. Nós já louvamos a Deus aqui através dos cânticos, mas nós temos ainda uma palavra aos vossos corações. O texto que nós usaremos como base para a nossa ministração nesta noite se encontra no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 17, a partir de versículo de número 8. Êxodo, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 8, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que Moisés disse a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. E amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E o versículo de número 13 diz assim: E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, o texto que nós lemos nesta noite relata-nos o momento em que Amaleque e os amalequitas se levantaram contra a nação de Israel, o povo de Deus. Quando Moisés ficou sabendo que Amaleque vinha à peleja contra eles, Moisés então chamou a Josué e disse a ele: Olha, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. E eu, amanhã cedo, eu estarei lá no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Irmãos, os irmãos que leem uma palavra e conhecem a palavra sabem que os amalequitas eram uma nação muito cruel, era um povo impiedoso, um povo que era acostumado a matar, um povo cruel. E esta nação se levantou contra o povo de Deus com o intuito, com o propósito de derrubar, de destruir, de dissipar a nação de Israel da história. Mas a Bíblia diz que Moisés então ele deu a ordem para Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja, e amanhã eu estarei lá no cume do outeiro. E como que Josué ele era um homem temente a Deus e obediente a Moisés, a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 10 que ele fez conforme o que Moisés lhe dissera. E a Bíblia diz que a batalha foi travada, foi uma batalha cerrada. Josué estava lá pelejando juntamente com os soldados, mas Moisés estava lá no cume do outeiro, com a vara de Deus na mão, com os braços erguidos, orando e intercedendo pela nação de Israel. Interessante é que, enquanto Josué, juntamente com os soldados valentes de Israel, pelejava pela nação, Moisés estava no cume do outeiro intercedendo
pela nação, ou seja, uns pelejavam, outros oravam, outros intercediam. E a Bíblia diz, irmãos, e o que chamou minha atenção, melhor dizendo, o que me chamou a atenção foi o versículo de número 11, que diz assim: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Moisés então, como eu já disse, estava com as mãos estendidas, e na sua mão estava a vara de Deus, e com os braços estendidos ali, no sinal de dependência total de Deus, clamando a Deus para que aquela nação saísse vitoriosa daquela peleja. Mas Moisés, irmãos, à medida que ele começou ou ficou com a sua mão levantada, as mãos de Moisés, diz a palavra do Senhor, que eram pesadas, e os braços de Moisés se cansaram. E à medida que Moisés abaixava os braços, as mãos para descansar, a Bíblia diz que nesse exato momento Amaleque prevalecia. Mas à medida que Moisés levantava novamente a sua mão, o povo de Israel, a nação de Deus, prevalecia. Então a Bíblia vai nos dizer que Arão e Hur, que eram dois homens que estavam ao lado de Moisés naquele momento, eles perceberam um detalhe. Eles perceberam à medida que quando Moisés abaixava a mão, Amaleque, ou os inimigos, prevaleciam. Então o que eles fizeram? Eles pegaram uma pedra para Moisés assentar-se sobre ela, e um sustentou a mão do lado direito e a mão esquerda, e a Bíblia diz que sustentadas as mãos de Moisés, erguidas com a vara de Deus na mão, a Bíblia vai nos dizer que eles desfez a Amaleque ao fio da espada. É interessante nós observarmos nesse texto que a vitória de Israel, ela não estava condicionada à força de Josué. A vitória de Israel não estava condicionada às habilidades de Josué e daqueles valentes. Claro que era muito importante eles guerrearem. Como eu disse, uns pelejavam, uns lutavam, e Moisés orando, mas o texto é bem claro em nos mostrar que a vitória da nação de Israel naquele momento dependia ou estava condicionada às orações ou à intercessão que estava sendo feita no cume do outeiro por Moisés. Aleluia! Louvado seja Deus! A vitória de Israel não dependia da força de Josué. A vitória de Israel não dependia da desbravadeza daqueles soldados da nação. Não! A vitória de Israel dependia da intercessão e da oração que Moisés estava naquele momento fazendo. Irmãos, nós vemos aqui uma grande verdade. Nós também, assim como Moisés, juntamente com Josué, estava em uma batalha cerrada, em uma batalha travada, lá no seu tempo, nós, nos dias de hoje, nós também estamos vivendo uma batalha. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar. Então nós estamos em uma batalha. E Paulo, lá na carta, quando ele destinou aos Efésios, ele disse que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os demônios. E nós vemos, irmãos, que também, ainda de nós, temos que lutar contra Satanás, contra esse sistema mundano, contra a nossa carne. Nós estamos vivendo dias difíceis, como eu disse, nós estamos em uma batalha travada, cerrada contra esse vírus que tem assolado a humanidade como um todo. E nós vemos neste texto que esta batalha vai ser vencida através
da nossa oração. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, o versículo de número 4, Paulo disse assim, aquela igreja: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Igreja, é momento de nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como igreja, usar as armas que nós temos em Deus, que são poderosas e eficazes. Esta batalha, ela será vencida através da oração, através da nossa oração. É momento de nós clamarmos a Deus, é momento de nós buscarmos a face do Senhor, é momento de nós, como Moisés, subirmos ao cume do outeiro e orarmos pela nossa nação, e orarmos pelo presidente da nossa nação, do nosso Brasil, orarmos pelas autoridades constituídas, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles que estão na linha de frente desta batalha, que estão se expondo para cuidar da sociedade, do povo. Nós temos que dar cobertura espiritual para este pessoal, porque é isso que nos ensina a palavra de Deus. Enquanto uns batalhavam, outros oravam. O papel da igreja neste momento é orar, é interceder. Portanto, neste momento eu quero conclamar você que me ouve, e não somente você, mas toda a sua família, a fazer um propósito de oração. Tire um momento para você interceder pela nossa nação, para que Deus venha se manifestar e venha repreender esse vírus que tem assolado não somente a nossa nação, mas o mundo todo, porque a oração é uma arma poderosa que nós temos. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós temos vários exemplos bíblicos que nos mostram esta verdade, de pessoas orando, pessoas comuns como eu e você, como Elias, como Josué, como Moisés e como tantas outras pessoas, sujeito às mesmas paixões que nós, orando e Deus se manifestando. Quando você ora, Deus se manifesta. Quando você ora, quando nós oramos, Deus faz o milagre. A oração é a alavanca que move as mãos de Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, olha só como que a oração da igreja é poderosa. A Bíblia vai nos dizer lá em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5, que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, pelo que Deus enviou um anjo naquele lugar e libertou Pedro daquela prisão. Aleluia. E o nome do Senhor Aleluia. Foi glorificado. Aleluia. Veja bem, Pedro estava preso, estava guardado, como diz a palavra, mas a igreja não estava desapercebida. A igreja estava atenta, com discernimento da parte de Deus. A igreja tinha convicção naquele momento que era através da oração que Deus iria se manifestar. Então a igreja se colocou em oração, em um só propósitos, unânimes no Senhor, e Deus se manifestou. Aleluia. Eu creio que Deus vai se manifestar. Eu creio que Deus vai se manifestar, assim como Deus deu vitória para Josué, para Moisés e para aquela nação. Se nós orarmos, se nós tomarmos por exemplo Moisés e nos colocar na brecha que foi aberta por causa do pecado, e se nós clamarmos a Deus, eu creio que Ele vai nos ouvir, Ele vai se manifestar, porque a palavra do Senhor nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, escute bem isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. É uma promessa que Ele nos fez, é
que Deus tem para nós. Se nós clamarmos, o Senhor vai sarar a nossa terra. Aleluia. É momento de você orar ao Senhor. É momento de você fazer um propósito de oração e clamar a Deus pela sua família, clamar a Deus pela vida dos seus filhos, clamar a Deus pela nossa cidade. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde nós temos visto desespero estampado no rosto das pessoas aí fora, mas nós cremos que Deus está no controle e nós não vamos temer a isso, pois a Bíblia vai nos dizer que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Aleluia. O Salmo de número 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra mude, ainda que os rios se transformem para o meio dos mares. Aleluia. Nós não iremos temer, porque a nossa confiança está no Senhor. Aleluia. Eleva os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Guarde esta palavra no seu coração nesta noite. Guarde esta palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Quem sabe você que me ouve nesta noite, você está passando por momentos difíceis, problemas conjugais, problemas na área da saúde. São tantos problemas que se levantam contra nós, que querem nos assolar, que vêm para nos destruir. Somos inimigos, mas Deus nesta noite está te dizendo, aleluia, sobe lá no cume do outeiro, entra dentro do seu quarto e fecha a porta, e entrega esta causa ao Senhor, e Deus vai se manifestar na sua vida, e o milagre vai acontecer. Aleluia. Louvado seja Deus pela sua palavra. Confie na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, e a sua vida será mudada, transformada para a glória do nome de Jesus. Amados, que Deus nos abençoe.